E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema de nova ordem mundial, o mundo pós-1989, o que foi depois da Guerra Fria. Chegamos à última parte desse tema, ok? Temos aí na tela dois grandes acontecimentos. Os atentados de 11 de setembro, lá em 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas, de Nova York, o World Trade Center. Temos ali também a Segunda Guerra do Golfo ou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Então vamos ver aqui primeiro, os atentados de 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, país líder mundial, econômico, militar, até então incontestável, sofreu um ataque de grandes proporções dentro do seu próprio território. O ataque não foi comandado por nenhum país, mas sim por um grupo de terroristas denominado Al-Qaeda, liderado sabe por quem? Lembram, Osama Bin Laden. E o ataque ao Pentágono e ao World Trade Center gerou um endurecimento da política externa e interna dos Estados Unidos da América, que fez do combate ao terrorismo um ponto-chave da política de segurança do país. Como reação a esses atentados, os Estados Unidos iniciaram uma ofensiva mundial contra o terrorismo, classificando vários países como pertencentes ao eixo do mal. Então foi criado esse eixo do mal aí, colocando países nessa linha aí terrorista, de que vai aí ser agora uma ameaça para o mundo todo. O Afeganistão, que abrigava a base operacional da Al-Qaeda, foi o primeiro país a ser ocupado pelas tropas americanas, pondo fim ao governo fundamentalista do Talibã. E após essa invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, os Estados Unidos declaram também que o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte faziam parte desse eixo, ou seja, Afeganistão, Irã, Iraque e Coreia do Norte seriam aí do eixo do mal, na visão dos Estados Unidos. E a chamada doutrina Bush veio à tona em 2002, divulgada pelo então presidente George W. Bush, por meio de documento A Estratégia da Segurança Nacional dos Estados Unidos. Seu conteúdo apontava para o objetivo do país de atuar militarmente de forma preventiva e antecipada a fim de acabar com a ameaça de terrorismo e desenvolver a democracia para o mundo. Em relação à Segunda Guerra do Golfo, a gente sabe que a Primeira Guerra do Golfo foi entre 1990 e 1991, bem no início da década de 90, quando o Iraque invadiu o Kuwait sob as ordens de Saddam Hussein. Com isso, uma coalizão internacional liderada por quem? Pelos Estados Unidos, invadiu a região para reverter a ocupação iraquiana. Ou seja, eles não queriam o Iraque nesse tipo de situação. Em março de 2003, os Estados Unidos voltaram a retaliar o Iraque, alegando ligações do país com redes de terroristas e a existência de armas químicas que colocariam em risco a segurança americana e também, consequentemente, a segurança do mundo, pessoal? Apesar de focos de resistência, as forças terrestres dos Estados Unidos da América, com o apoio dos britânicos, tiveram uma vitória fácil e rápida do ponto de vista militar, o que determinou o fim do governo de Saddam Hussein. Então foi aí o fim de Saddam Hussein com a união entre os Estados Unidos, e aqui o Reino Unido e a Inglaterra. Tá? É importante ressaltar que essa nova Guerra do Golfo, na verdade é a Segunda Guerra do Golfo, possui algumas diferenças fundamentais em relação ao conflito lá no início da década de 90. Então vamos lá, os principais aqui pontos para a gente ver. Os Estados Unidos realizaram ataques sem autorização da ONU, sofrendo fortes críticas de vários países como França, Alemanha e até mesmo o Brasil. Tá? Entretanto, a declaração chamada de doutrina Bush, dentro do contexto pós-11, ou seja, pós 11 de setembro de 2001, agregou o direito a ataques preventivos, sendo que o país pudesse vir a ser ameaçado. Tá? Contudo, no caso iraquiano não foram encontradas as tais armas químicas. Então o Iraque não tinha essas armas químicas como todos acreditavam por conta desse ponto de vista, ok? Em meio a tudo isso, pessoal, a gente vê um grande crescimento da China e a revitalização geopolítica da Rússia. A gente sabe aí que na Rússia teve a perestroika, a glasnost, que foram reformas políticas e econômicas para que a Rússia pudesse agora se adequar ao atual sistema, ao atual mundo.
né? Então a gente vê que, paralelamente às ações militares dos Estados Unidos, na primeira década do século XXI ocorreu um grande crescimento econômico da China, tá? Acompanhado do aumento de sua importância geopolítica. As Olimpíadas de Pequim, lá em 2008, foram utilizadas pelo governo chinês para demonstrar a condição de potência do país. Então, na primeira década do século XXI, né, a gente tem ali o ano de 2008, dentro dessa primeira década, as Olimpíadas de Pequim na China foram usadas, né, para mostrar essa soberania agora chinesa. Em 2010, o PIB chinês superou o do Japão, tornando-se o segundo maior do mundo, né? O Japão era o segundo, caiu para terceiro porque a China subiu para o segundo. O gigante asiático consolidou-se como o maior parceiro comercial do nosso país, o Brasil, e passou a ter uma atuação cada vez mais intensa em diversas áreas do mundo, com destaque para a África, tá? E como o país cresce com uma taxa muito superior dos Estados Unidos, projeções futuras indicam que a China passará a ter o maior PIB mundial em aproximadamente 20 anos. Tá? E ao se considerar que o país é uma potência militar, membro de permanência do Conselho de Segurança da ONU, nota-se uma clara mudança no quadro da ordem mundial da década de 90. Né? Hoje aí outros países estão ocupando cadeiras significativas nesse cenário internacional. Ok, pessoal? No ano de 2008, né, também no início do século XXI, na primeira década, a gente tem aí a nova posição política e econômica da Rússia ficou clara em 2008, quando no dia da abertura das Olimpíadas de Pequim, com as atenções do mundo voltadas para o país, né, mais populoso da Terra, que é a China, a Rússia invadiu a vizinha Geórgia, tá? E o que gerou protesto dos Estados Unidos. O motivo alegado para a invasão da Geórgia era que era uma das 15 repúblicas que formariam a União Soviética, né? Que formavam, na verdade. Foram problemas de base étnica na província de Odisseia, tá? Ossétia. Na verdade, Ossétia, ok? No entanto, um grupo de estudiosos afirma que as negociações para a entrada da Geórgia na OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que levaria bases militares dessa organização para a fronteira russa, tá? A situação considerada inaceitável pelo governo de Putin, estão diretamente relacionados à ação. Então a gente vê aqui a Geórgia, esse espaço aqui que foi ocupado, né, pela Rússia, ali a gente vê a Ossétia do Sul, logo aqui em cima a gente vê, né, o território russo. Então essa área aqui, que é conhecida como Geórgia, ok? Foi esse pedaço aqui, Ossétia do Sul, que teve essa situação, acabou de ser citada no texto, tá? Outra situação que tem que ser mencionada é a da Crimeia, pessoal. A Península da Crimeia, a gente observa aqui, a Rússia, nesse tom aqui mais roxo, a Ucrânia, aqui nesse tom mais amarelo, e aqui a Crimeia, né? Uma área entre a Rússia e entre a Ucrânia, essa área em verde aqui. Ok? Então, mais tarde, após a independência da Ucrânia, em 1991, né, a gente tem aí a península se tornou-se uma república autônoma do país, né, permanecendo como tal até hoje. Mas a população crimeana, tá, em sua maioria, ainda tem origem russa, e a Rússia nutre forte interesse na península devido à sua localização às margens do Mar Negro, né, único porto de águas quentes da Rússia que dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Olha que ponto estratégico ali, muito bom, delicioso para a Rússia. Então a Crimeia estaria em cada vez situação, né, mais complicada, devido à Rússia ter grandes ali pretensões com esse território estratégico, né, por estar ali para o Mar Negro, ok? E que também dá acesso ao Mar Mediterrâneo. E além disso tudo, há interesse nos portos da Crimeia, porque além de escoar a produção agrícola da Ucrânia, serve de ponto de exportação do gás natural para a Europa, né? Gás natural russo, na verdade, para a Europa. Então a península caracteriza-se também como grande produtora de grãos, vinhos e produtos alimentícios. Então a Crimeia aí tem todas essas características citadas aí para a gente agora, ok? E a crise financeira de 2008, né, o ano de 2008 marcado aí como um importante ano do início do século XXI, né, da primeira década do século XXI. Então a crise financeira desse ano e as reuniões, né, do G20 desse ano 2008. Ok, pessoal? Vamos ver aqui. Um acontecimento de grande relevância para a economia mundial foi a eclosão da crise no mercado imobiliário estadunidense, ocorrida em 2008.
né? Este episódio contaminou grande parte do setor financeiro do mundo, impactando mais intensamente os países centrais, ou seja, os países centrais, que são os mais desenvolvidos, os mais ricos, ok? E além da falência de grandes grupos como Lehman Brothers e da intervenção dos governos com uma grande injeção de dinheiro público, né, para o quê? Para evitar a falência de outras empresas, senão seria uma calamidade, né, pública, pessoal, devido ao tamanho problema que foi a crise de 2008, ok? E essa crise é um indicativo de importante mudança na ordem econômica mundial. Uma marca importante disso foi a participação decisiva dos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nas ações de combate à crise, inclusive com empréstimo de países como o Brasil e a Índia para o Fundo Monetário Internacional, o tão famoso FMI, Fundo Monetário Internacional. Ok, pessoal? Então espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, coloca lá no post, ok? A gente se encontra numa próxima aula. Até lá!